Bom, então a gente vai iniciar pedindo a Deus, né, sabedoria para poder falar as coisas com muita serenidade, e esse que deve ser o nosso norte, né? Com muita calma, pedindo a Deus proteção. Eu vou pedir minha esposa para fazer um contato com a doutora Daniele, para ela entrar, pelo menos por escrito, né? Porque nós íamos entrar ao vivo e não conseguimos. Bom, nós temos alguns fatos aqui que a gente vai conversar sobre essa questão que aconteceu em Paraíba do Sul, na quinta-feira, onde eu vou ler a ocorrência. Houve uma prisão de um funcionário público, né? E como está o Rio? A Ana está perguntando, né? Com o governador? Deve ser. Olha, Ana, está muito difícil esse momento, né? É, eu vou responder para dar um tempo das pessoas chegarem. O que aconteceu? A questão da governabilidade está muito complicada no Rio de Janeiro, na medida em que falta credibilidade para o nosso governador conseguir apoio. O Estado está sob o regime de recuperação fiscal e, como havia uma previsão de 6 hospitais de campanha, na verdade foi feito apenas um no Maracanã, e o secretário de saúde, esta semana, decidiu sair, né? Ele pediu demissão porque percebeu um número de coisas não muito regulares, né? E com risco de que ele fosse responsabilizado, ele desistiu. Então, o processo de impeachment ele foi pautado. O presidente da Alerj, André Siciliano, ele poderia pautar, mas ele resolveu submeter ao plenário e por 69-0 ele não conseguiu, perdão, o governador, o plenário decidiu pela abertura do impeachment. Só teve um que não votou, né? Senão não chegou a ter nenhum voto. Então a situação dele é muito complicada, né? Nós estamos vivendo um momento assim de que, se ele tivesse um pouco mais de bom senso, ele pediria para sair, né? Ele deixaria o vice para que pudesse ter mais tranquilidade de ter apoio junto ao governo federal, né? Em síntese, sendo rápido, porque o nosso assunto é outro, a situação do Rio está muito complicada. Nós acabamos votando de novo errado, né? Escolhemos uma outra pessoa. Eu acho que São Paulo não está tão grave ainda, mas é assim, ó, com o Rio, com o governador no caos dos hospitais de campanha. Respondi. Nossa querida amiga Maria Rodrigues também, obrigado, Deus abençoe. Está falhando um pouquinho a conexão. Boa noite, Rosângela. E aí vai entrar na questão da prefeitura. Sueli também, boa noite. Bom, então, vamos tentar começar o nosso assunto que nós nos predispomos a falar hoje, né? Então vamos lá. O que aconteceu? Deixa eu aqui avisar aqui a doutora Daniele que para ela entrar no nosso Facebook, ela pode participar escrevendo. Foi o que a gente conseguiu. Bom, eu vou tentar analisar a conduta com muito respeito, né? Com muito respeito também ao prefeito de Paraíba do Sul, de forma bem técnica, né? Sem nenhum comentário pejorativo, que não é do nosso estilo. O rapaz, eu vou explicar aqui, ele, ele foi ele foi preso, e eu tenho aqui os dados, né? Foi na quinta-feira. O que acontece? O tributo, a gente daqui a pouco vai falar sobre as contas do município,
Mas o tributo, esse rapaz tinha 25 anos e funcionário público. E ele estava emitindo, né? Isso são matérias da própria delegacia policial e do G1. Emitia uma nota, um boleto, mas na verdade estava indo para a conta dele, né? Segundo a própria 107DP, eles têm notícia de que teriam sido 200 mil reais desviados. Evidentemente, as apurações estão no início e a gente precisa aguardar, né? Olha, foi realizada na manhã de quinta-feira uma operação pela Polícia Civil e por policiais militares do Serviço Reservado, cumprindo um mandado de busca e apreensão. Ele mora na Avenida Bento Gonçalves Pereira, no bairro das Palhas, em Paraíba do Sul. Foram apreendidos um veículo Hyundai, que já é uma demonstração, quer dizer, pelo menos há um indício de estar com um veículo além do que ele ganhava, porque ele não recebia R$ 2.000 por mês, né? Veloster e aparelhos eletrônicos de alto valor, que poderão ser usados para restituir os cofres públicos. O caso do investigado seja efetivamente condenado ao final do processo. A prefeitura, né, informou a Polícia Civil e ao Ministério Público também. Os indícios foram colhidos no momento, né, e as investigações dão um suspeito com diversas fraudes, sendo a principal dela relacionada com o ITBI. Deixa eu tentar explicar o que é ITBI. Quando eu adquiro um bem, né? Quando a gente adquire um bem, a Paulinha está aqui, está dando boa noite, Cauã também, boa noite. Quando eu adquiro um bem imóvel, eu sou obrigado a pagar um tributo municipal. Esse tributo municipal, esse ITBI, é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Cabe ao município. E há uma variação de acordo com o município. Em Paraíba do Sul, são 3% que se paga. É muito importante, não é a minha área, que eu não sou afeto a direito imobiliário, minha parte é penal, militar e administrativo. Mas o ITBI na cidade é em torno de 3%. Há uma flexibilidade quando uma pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Vamos supor que o imóvel seja 100 mil. A pessoa vai pagar 3 mil ela vai pagar 3 mil de ITBI. Esses 3 mil, se forem à vista, não tem dúvida. Se for financiado, se forem, fazendo a concordância correta, financiado, se paga 2% à vista. Vamos supor que a pessoa pague 20 mil reais. Ela vai pagar 2% desse valor e o restante 0,5% financiado. Tá? Então, assim, em linhas gerais, é um tributo que se paga quando se adquire um imóvel. Isso é muito importante caracterizar. Tá? Então, esse imposto, o que acontece? Segundo no próprio registro aqui, esse jovem foi funcionário público, concursado, e começou a apresentar ou aparentar com bens um pouco extrapolando isso. A própria Polícia Civil é a fonte, né? Estou sendo bem tranquilo, não tem nada contra a pessoa, ninguém, a gente está mostrando o fato com todo o respeito que nós temos que mostrar. Mas depois eu vou entrar, o Ian está falando aqui, né, que a questão diz que a Daniele entrou agora. Eu não estou vendo a doutora Daniele. A doutora Daniele está me vendo? Então, mas a gente continua. Se ela puder, ela entra aqui e a gente conversa, né? Então, voltando a essa questão aí do tributo. Nós vamos falar aqui sobre as contas do município e, no final, nós vamos mostrar provar que isso é um fato que já estava sendo avisado
avisado a possibilidade disso. O Tribunal de Contas do Estado, todo mês, é muito importante, né? Todo ano, ele avalia as contas e emite um parecer. Na verdade, a palavra final é do parlamento, no caso, a Câmara de Vereadores. Mas já tem algum tempo, eu analisei 3 contas de Paraíba do Sul, 2016, 17 e 18. Por que eu não analisei 19, gente? A de 19, ela só vai está sendo avaliada agora pelo Tribunal de Contas do Estado, tá? Então, depois a gente vai entrar por que essa falta de controle gerou isso. Mas nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos agora falar sobre os crimes que ele foi preso. Outro eu preciso explicar. Nós temos prisão no Brasil, nós temos em flagrante, não foi o caso. Nós temos a temporária e a preventiva. Deixa eu explicar. A prisão temporária, ela é pedida pelo delegado. 5 dias sendo prorrogáveis por mais 5 dias, tá? A prisão preventiva, que foi o caso dele, essa aí o tempo é indeterminado, mas ela tem que ter alguma justificativa. No caso, foi que ele poderia estar sumindo com as provas, por isso é que foi decretada a preventiva, tá? Aí está entrando o Tiago, tá, a Kátia Costa também, a gente vai agradecendo as pessoas. Tá bom? Então, assim, continuando ainda, sobre a questão do doutora Daniele, ela está escrevendo, né? Ela só pode escrever, porque eu me enrolei aqui com a live e acabei fazendo uma transmissão ao vivo. Vamos lá. Então, voltando aí essa questão aí do rapaz, né? Para a gente entender bem essa coisa. Junto à Polícia Civil, eles ainda estão vendo se haverá desdobramentos disso. Pela experiência que a gente possui, trabalhando 30 anos na Polícia Militar, e né, nessa parte, é possível que haja outras pessoas envolvidas. Mas nós não seremos... O próprio Polícia Civil está dizendo isso. Não quero ser leviano em hipótese alguma. A gente tem que estar com o norte no equilíbrio, sempre. Mas, pela pouca idade também, a gente precisa ver até onde vai chegar essa apuração. Tá certo? Agora, vamos falar nos crimes que foram, nas quais ele foram enquadrados. Ele foi enquadrado pela doutora delegada em 3 crimes, que é a corrupção passiva, o peculato e o excesso de exação, que está no crime de concussão. Deixa eu tentar explicar a corrupção passiva. Claro que, para poder fazer uma explicação melhor, eu agradeço aqui o Tiago aqui, que está dizendo que foi boa a explicação, né? Estamos tentando. A corrupção, ela se dá quando o indivíduo solicita ou aceita vantagem indevida. A corrupção, ela está no artigo 317 do Código Penal. É aceitar, solicitar ou receber vantagem indevida. Tá? Se em algum momento ficar provado que o funcionário público aceitou a vantagem, só ali já configura, tá, gente? Deixa eu explicar bem. O tipo se consuma com a expressão verbal. O Ascânio também está dando boa noite, obrigado. O tipo se consuma com a expressão verbal, tá? Quando, no caso concreto, ou ele ou um outro funcionário, olha, você tem que fazer uma taxa de vistoria ou um alvará. Olha, se me der X, o alvará sai rápido. Naquele momento já se consumou. O dinheiro é exaurimento do crime, tá certo? Para ficar bem claro aqui. O Chilinha aí falando, obrigado, satisfação em revê-lo. Então, gente, a corrupção
É isso, solicitar ou receber vantagem indevida em razão do cargo. Agora, além disso, ele foi enquadrado no tipo penal também do excesso de exação e o outro, peculato. O que é peculato? Peculato é um crime próprio para funcionário público. Quando o indivíduo desvia valores que deveriam entrar no erário. Esse é o artigo 312 do Código Penal, que diz, olha, apropriar-se o funcionário público de dinheiro ou valor ou adquirir outro bem. Tá certo? Então, deixa eu tentar explicar bem aqui. Quando, se por acaso, que a gente não tem os autos, né? Nós estamos nas hipóteses. Se ele solicitou, né, solicitou X em razão do ITBI, para ficar bem claro. Olha, se me pagar, naquele exemplo que eu dei, o imóvel de 100 mil, então 3%, 3 mil. Olha, se me der 1.500, eu quito tudo. Os dados da delegacia dizem que estava acontecendo. Ele tinha acesso ao sistema e estava isentando o contribuinte do pagamento. Tá? A Rosilene está dando boa noite. E a doutora Daniele, que eu chamei para participar do vídeo, mas não consegui colocar. Então eu peço desculpa. Ela seria muito importante, uma grande jurista, né? Teria muito que contribuir com o que nós estamos falando. Tá? Então, voltando lá. Ficar bem claro. O delito respondeu por 3. Foi enquadrado pela Polícia Civil, né, por 3. Corrupção passiva, no momento de ter eventualmente solicitado a vantagem devida. Peculato, quando o dinheiro teria que ir para o cofre e não vai, certo? E o excesso da exação, que é o 316, parágrafo 1º, é quando há uma exigência num tributo indevido. Este aí, particularmente, eu acho que... claro que eu teria que ler, mas me parece que esse... E até parabenizo a própria Polícia Civil, que foi enquadrou a conduta no maior número de delitos possível. Excelente. Mas eu, particularmente, fico com dúvida se esse não vai estar embutido nos outros 2 crimes, né? Então, é isso aí. Sobre os crimes, eu acho que eu consegui explicar que foi devidamente enquadrado. A doutora Daniele falou que vai me ajudar na próxima, né? Então tá, vamos continuar. Bom, aí, gente, agora eu preciso primeiro agradecer e pedir para que as pessoas possam convidar outras pessoas, porque eu tenho agora que falar, me comprometi nessa live, falar nas contas da prefeitura. Por quê, meu amigo e minha amiga? Porque a análise do tribunal, ela vai mostrar por que isso aconteceu. Entendeu? Ao longo dos anos, vem se apontando um problema na questão do tributo da cidade. De uma grande dificuldade de controle. 2 palavras que são muito importantes. O Jorge está falando no TCE. Não, sim, isso aí. São 2 coisas muito importantes em administração. Planejamento e controle. Né? A nossa casa. A gente precisa planejar, a gente faz compra do mês, a gente vai fazer um churrasco, fazer uma feijoada, a gente planeja e depois controla para ver se aquilo está sendo feito. Então, são os 2 segredos, planejamento e controle. A doutora está colocando aqui que os crimes são complexos, pode ser que um venha absorver o outro, falando sem conhecer o caso a fundo. Exatamente. É verdade. Voltando ao crime rapidinho, como são delitos, né, são várias condutas, na verdade, há um concurso, né, doutora? Concurso material. Mas eu não vou tentar muito para não cansar muita gente, não. Mas é isso, concurso material, quando são somados
os delitos. Houve esse concurso até agora. Ele tem direito à ampla defesa, o contraditório, e a gente respeita, tá? O Jorge está falando aqui que não tem planejamento nem controle desde 2017. Aqui, a Modelite está falando que se eu clicar aqui no nome da doutora Daniele, dá para fazer uma live. Não sei. Como é que eu faço isso daqui? Ai, meu Deus do céu. Só se a Renata fizer para mim enquanto eu estou falando aqui, porque a minha incapacidade é total. Bom, gente, deixa eu aproveitar, ver se a Renata... Ela falou aqui, ó. Clica no nome da doutora Daniele, que dá para fazer uma live. Aqui, ó, no nome dela? É. Será? Não sei. Bom. Mas vai ficar aqui, não vai terminar, se usar. Tá. Não dá pra, no momento não tá dando, não. A Bia falou que dá. O nome? Bom, gente, enquanto isso, a gente, para não cansar todo mundo, tentar prender a atenção, a gente vai combatendo. Tá rindo pela incompetência nossa, né? A gente vai para a escolinha. Dois idosos aqui, com muita dificuldade. Eu clico no nome dela e põe para fazer uma live. Uma parte dela. O nome dela aqui, então. Então, Daniele Costa. Aí, aonde tem aqui? Peraí, olha lá. Aí tá dizendo que se clicar vai sair da página. É isso? Não. Ficar nesta página. Aqui, ó. Do you want to continue and end aqui, ficar nesta página. Sim, mas aí não aparece ela, João, entendeu? Tá muito difícil, muito difícil. Mas vamos continuar aqui, gente. Vamos lá. A gente tem bastante coisa para falar aqui, ó. Dona Ângela, né, é a mãe do Chilim, né? Boa noite. Gente, eu trouxe aqui uma coisa para a gente falar sobre essa questão das contas. Muito importante. Recentemente, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito Dr. Alessandro, ele falou sobre os royalties, né? Então, eu vou mostrar aqui que, na verdade, os royalties já existiam. Não é que tenha feito, né, não estou dizendo que tenha sido uma inverdade, mas acredito que por não ter o devido domínio, né, nas funções. Então, sentindo falta de muita gente, né? Jorge deve estar buscando o pessoal do Patriota aí, que ia entrar. Tem muita gente que não conseguiu entrar. A Élica também, que ia entrar. Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos um grave problema no Previsul. O Previsul, a doutora Daniela está rindo da nossa incompetência aqui. Ela está falando aqui, ó. O próprio Tribunal de Contas já está levantando essa falta de planejamento. A doutora Daniela está dizendo que o próprio Tribunal de Contas ele já indicava nas 3 últimas contas, 16, 17 e 18, que estava precisando ter uma informação melhor, uma gestão melhor na área de tributo. Tá? Isso aí a gente viu. Mas antes de chegar lá, eu queria falar rapidinho para a gente dar uma ideia das contas da prefeitura, tá bom? Então, o exercício 2018, a conselheira é a Mariana Montebello, tá? Filha do delegado Gutierrez Montebello, que eu peguei ainda na ativa. A Mariana foi a única que permaneceu no Tribunal de Contas do Estado, tá? Todos os conselheiros saíram, foram presos, etc. Alguns para delação premiada. A doutora Mariana permaneceu. E hoje ela é a presidente e, nesse caso de Paraíba, a relatora. Então, déficit com o Previsul em 18. A prefeitura deixou de pagar R$ 5.859.128,95. Tá? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o tribunal. Bom, a receita da cidade. A cidade arrecada 10% apenas de toda a sua receita. Aproximadamente 12 milhões, exatamente, né? 12.454.601,07. Dá 10,60%. E aí entra diretamente o tributo que a doutora Daniele está colocando ali. Entendeu? Por quê, gente? Amigos e amigas. O tribunal está percebendo, já está mostrando, que não estava tendo
a fiscalização não estava adequada e a cidade precisa arrecadar mais, né? O que a doutora colocou ali. O que a cidade recebe de transferência? O que é transferência, gente? Deixa eu explicar. Transferências são tributos que, olha, o Samir está falando conosco, muito obrigado, satisfação em revê-lo. Transferência são tributos que não são do município que voltam. Mas vale um exemplo que me palavra. Em Paraíba do Sul, os dois principais, isso também em Três Rios, né? O ICMS, que ele é do Estado, mas volta com 25%, tá? E nós precisamos tentar dar uma explicação sobre isso. A outra arrecadação é o Fundo de Participação do Município, que dá em torno de 22 milhões, mais ou menos. Esses são os principais repasses, tá? Renata, Oi. Acho que tem alguém me ligando aqui. Oi, Bia, fala. Então, deixa eu botar aqui de vídeo. Então, a gente colocando ali... Fala. A gente colocando aqui... Mas ele já tá... filha, fala um pouquinho longe de mim, senão eu não consigo raciocinar com alguém falando comigo. Estou velho ainda, não dá. Então, essa questão da arrecadação, voltando. Aproximadamente 12 milhões. Sendo prático, para não cansar quem está assistindo. A verdade, o déficit em Três Rios, no mesmo ano, aproveitar que tem gente de Três Rios que está me ouvindo, a prefeitura de Três Rios teve um déficit de 14 milhões em 2018, tá? Porém, as contas foram aprovadas pelo TCE. Mas de Paraíba, não. Mas Três Rios, nós temos uma arrecadação de em torno anual de 270 milhões. Já em Paraíba, dá em torno de 117, 120, né, por ano. Então, 14 milhões para Três Rios é muito menos do que os 23 milhões que eu ia falar. O déficit anual da prefeitura está na impropriedade número 7. Eu estou citando exatamente aonde está o que eu estou falando, tá? Não estou chutando números, não. Com muita serenidade e muita tranquilidade. Impropriedade 7. O equilíbrio econômico-financeiro de Paraíba do Sul, ou seja, faltaram no ano 23 milhões 588 mil e 35 centavos, tá? R$ 35,45. Há um déficit, em 2018, há um déficit de 23 milhões em Paraíba. Já Três Rios tem um déficit de 14 milhões, tá certo? Só para eu tentar colocar aqui isso. E uma das reclamações que as pessoas estão fazendo, que o próprio TCE, como disse a doutora Daniele, o TCE vem apontando pela grande deficiência na questão do tributo. Eu já li 3 relatórios. Eu li do primeiro do Marcinho. O Marcinho tinha um déficit anual de em torno de 11 milhões, mais ou menos. O doutor Alessandro, com todo respeito à sua pessoa, multiplicou por 4 no seu primeiro ano. O déficit da prefeitura no ano de 2017 foram 44 milhões. Nós estamos falando na conta de 18. De 19 está sendo analisado, tá? Então, assim, os déficits são grandes e duas coisas fundamentais, né? Entre outras. O tribunal aponta para um gasto excessivo com o pessoal. O gasto com o pessoal, máximo, são 54%. A Prefeitura de Paraíba do Sul está gastando 57%, né? Então, assim, é uma das coisas que está levando a esse gasto exacerbado. Além disso, a esposa está botando a luz aqui. Para ver se clareia. Para ver se deixa mais claro. Tá bom. Aí, o Ione está perguntando para onde vai esse dinheiro todo. Vê se melhorou um pouquinho aí, pessoal, a luminosidade. Então, o pessoal está perguntando a minha esposa está perguntando se melhorou a luminosidade aqui. Então, gente, voltando aí essa questão dos gastos, tá? O tribunal mostra também que royalties, outra coisa que eu quero dizer com todo o respeito que eu tenho ao prefeito, e eu prefiro achar que os seus assessores não informaram bem.
Porque ele entrou, a Renata passa para lá e para cá, para deixar bacana o negócio. Ela passa para lá, passa para cá, né? Parecendo uma sambista de escola de samba, alegoria e adereço. Vai para um lado, vai para o outro. Mas vamos lá. O que acontece? Recentemente, o doutor Alessandro, com todo respeito, mais uma vez, ele disse que ele conquistou os royalties. E nós tivemos um ex-prefeito da cidade que falou que os royalties existiam. Realmente. Qual foi? Existe sim. E eu vou provar, tá? Eu vou provar. Os royalties no ano de 2018, a doutora Daniela tá rindo aqui com a brincadeira que eu fiz com a esposa, foram por ano, tá, gente? 2.428.160,18. Tá bom? Então, dá mais ou menos por mês em torno de 200 mil. O nosso prefeito está certo em comemorar a majoração, porque de 200 mil está indo para 700 mil do royalties. Por ano a gente vai ter aí, se eu não estiver errado nas minhas contas, 8 milhões e 400 mil por ano. Ok? Então, assim, ele está muito certo em comemorar que houve a majoração. Três Rios também foi majorado os royalties de Três Rios. Enquanto a cidade de Paraíba teve 2 milhões e 400, Três Rios foram 3.700, se não me engano, de royalties por ano. Por ano, tá? Voltando, em Paraíba, o royalty mensal dava em torno de 200 mil. E agora foi uma conquista, passou para 700 mil. O que não está correto é dizer que não tinha. Não estou dizendo que houve uma inverdade. Boa noite, está aí o Wagner falando com a gente. O que houve realmente foi talvez um pouquinho de falta de assessoramento. O doutor Daniel está dizendo que são problemas sérios. Sim, são problemas sérios. A questão de tributo, por que eu dei essa volta toda? Para mostrar que a falta de controle ajudou a perpetuação, a possível perpetuação desse delito. Entendeu? Como a cidade não vem sendo gerida com a observância das falhas nas prestações de contas do TCE, gerou esse fato, porque os controles não estão sendo muito bons nessa situação, tá certo? Então, mais ou menos era esse aqui, ó, essa improbidade que colocou. Agora, uma outra tão importante, estava até conversando com a doutora Daniela antes de começar a falar ao vivo, gente. Então, o que eu queria colocar? Uma das coisas que o tribunal... Passou a Renata de novo. Uma das coisas que o tribunal uma das coisas que o tribunal apontou, amigos que estão me ouvindo, foi a falta de transparência. O tribunal, o TCE, não sou eu, ele diz que as contas da prefeitura têm que estar nas páginas da prefeitura. E o relatório do TCE. Ele vem exigindo isso e não está acontecendo. Então, na medida em que essa parte da transparência, eu não estou dizendo que não tem. Eu já entrei na página e às vezes a gente vê a gente vê, né, que alguns atos, algumas licitações são feitas, a gente percebe que está ali, acredita que sejam todas, não tenho certeza, prefiro achar que sim. O que eu estou falando está constatado pelo tribunal. Há uma falta de transparência na questão das prestações de contas anuais, o relatório, e principalmente o que o Tribunal de Contas apontou. Eles mostraram isso. Então, são fatos que ajudaram. Não estou isentando de responsabilidade o funcionário. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando colocar é que, como disse a doutora, são problemas sérios que vêm sendo apontados sucessivamente e não estão sendo resolvidos, e acabou permitindo um desvio que inicialmente a dona Cristina está falando aqui, o pior é que a Câmara tem aprovado. Realmente, a senhora está coberta de razão.
Olha, falei tanto, não disse o mais importante. A Câmara aprovou os 44 milhões que foram gastos a mais de 17. Reprovou do Marcinho e aprovou os 44. E não sei se vai ter a coragem, não sei se isso é coragem, né? Vamos dizer, a ousadia de aprovar essa de 18 também. Realmente é triste. E a gente tem que ver quem votou, né? Para não esquecer. Agora, então, que já está chegando o momento eleitoral, sem nenhuma, né? Para não ferirmos a legislação eleitoral, mas os vereadores precisam, a população precisa perceber e escolher aqueles que deram aval para esse absurdo, tá? Então, assim, essa questão da ampla divulgação a gente percebe. No que diz respeito ao gasto com a saúde, foi gasto 30% e poderia ser 25%. Agora, isso significa que a saúde tá bem? Não. Nós não podemos saber se está bem ou não. O relatório do tribunal mostra apenas o que foi apresentado. O que ficou claro é que o percentual foi um pouco acima do previsto. Na educação também, os gastos não são ruins. Há uma reclamação do gasto do royalty, tá, meu amigo, minha amiga? O gasto do royalty, por força legal, deve ser na educação. Não é para pagar salário de funcionário, mas isso aí o tribunal também vem apontando que os royalties, e eles existem. Mais uma vez eu quero dizer, mais uma vez eu quero dizer, essa vitória que foi anunciada, que conseguiu, é uma vitória sim, que os royalties foram majorados. Mas dizer que não existiu, então o Tribunal de Contas está sem controle. Isso não ocorre. Eles já existiram, foram 2 milhões. Eu vou falar mais uma vez para ficar bem claro aqui: 2 milhões 428.160,18. Então, me perdoe, não quero ofender a pessoa, né? Tenho muito respeito por todas as pessoas, mas o royalty existe, só que eles foram majorados. E agora vão ser um montante maior, vai passar dos 8 milhões anuais, tá certo? Então, efetivamente é isso. A gente tem o Fundeb, que também houve uma reclamação pelos gastos com a educação, né? E o principal que eu coloquei foi o déficit, né? O equilíbrio econômico-financeiro da prefeitura na medida... Olha, a Cristina está escrevendo aqui, ó. Vamos ver as 12 unidades de saúde que estão sendo... As unidades que estão sendo reformadas, mas a policlínica para mantermos, fico pensando como será a reforma. O que acontece? Isso foi até falado no programa da rádio. Nós todos estamos preocupados que quem está acostumado com obra, né? Na nossa casa, a gente faz um cômodo de cada vez, porque senão fica difícil o controle. Então, 12 unidades de saúde vão ser reformadas. Então, a gente fica preocupado se vão conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, vai ter controle, né? E se vão acabar deixando quebrado, né? Como está acontecendo, por exemplo, na Bela Vista, onde começou uma coisa e não terminou. Aliás, igual a minha esposa está falando, igual o governo do Lula, né? O presidente Lula, por exemplo, começou com uma coisa, né? O PT ficou 13 anos para levar a água e essa semana quem conseguiu levar a água foi Jair Bolsonaro, numa cena que nos deixou muito motivados, né? Nós voltamos a acreditar. Aliás, eu sempre acreditei, mas vendo a água, sabendo que aquele povo é tão humilhado, quantas pessoas saem de lá, vão para o Sudeste, vai para São Paulo. Não sei se a Iana ainda está aí ouvindo, mas, poxa, é triste, né? A gente vê um nordestino que é obrigado a sair, um povo trabalhador, um povo honesto, por causa da situação da seca. Então, a gente vê naquela cena do presidente, nossa senhora, nos deixa muito contente, né? Onde gastaram-se rios de dinheiro e a obra não terminava. O presidente aí, com 1 ano e meio, conseguiu fazer isso. Olha, a Cristina está dizendo que a Bela Vista só quebrou e mal iniciou.
essa é uma preocupação que nós devemos ter Ela também. usava Hein? que era quadra, né? Ali eram 2 quadras, e agora só ficou uma, né? Só ficou uma quadra, e ali tem um entorno todo do Amapá, do Jatobá, muita gente vai ali, e agora só ficou uma, e a outra era para fazer um posto de saúde e não terminou. Bom, é isso aí, a gente já está com algum tempinho aqui. Vou ver se tem alguma pergunta a mais sobre o caso concreto, se a pessoa quiser, a gente pode falar. A falha nossa na coisa acabou atrasando e, de repente, muitas pessoas, a gente tinha uma grande expectativa na live, mas eu não soube gerenciar isso. Acabou que atrapalhou. Sérgio Costa, usava a falta d'água como moeda eleitoral, isso acabou naquela região. Ô, Sérgio, um grande amigo que eu tenho, de longa data, né? De rede social, está sempre curtindo nossos vídeos, né? Nossas publicações, a minha esposa me corrigindo aqui. Não terminou nem começou. Diria que vai fazer algo em 6 meses. Realmente é muito complicado. Assim, eu queria dizer bem claro, a gente respeita muito o prefeito de Três Rios, a sua capacidade como médico, como cirurgião, excelente. Mas, infelizmente, a sua capacidade como gestor está muito comprometida. Talvez não seja nem culpa dele, talvez seja até das pessoas que ele escolheu que estão próximas a ele, né? Por que eu estou dizendo isso? O Tribunal de Contas que mostra, não é? O Tribunal de Contas não tem nenhum interesse político partidário. É claro que não. Ele é técnico, principalmente atual. No passado nós tivemos aberração, porque foi através do tribunal que o governador Cabral fez aquelas patifarias todas, com o aval do TCE. Né? Muitos daqueles conselheiros foram presos. Neste caso, nós temos assim um tribunal técnico. Então, realmente, a capacidade como gestor ela é muito limitada, né, do doutor Alessandro. A Cristina está dizendo aqui que a Câmara vão usar a tinta da caneta que eles têm, né? Eu não sei se eles vão ter essa coragem. E se fizerem, vão tentar fazer depois da eleição, né? Depois da eleição. Eu acho que antes da eleição, a Câmara não vai avaliar as contas do doutor, não. Eu acredito que não. Porque senão vai ser muito difícil eles permanecerem por causa dos gastos que estão acontecendo. E o outro problema é que houve um aumento, né? Tenho grande respeito pelos funcionários. Aliás, eu não falei isso, gente. Queria me retratar que a gente entende muito bem isso na parte administrativa. O chefe que é sempre o responsável. Quando um funcionário ou outro faz, a gente vê uma dificuldade da chefia. O chefe é que tem que irradiar de cima para baixo o controle, né? A devida ação ali, tá? Então, assim, respeito aos funcionários da prefeitura. Se um serviço ou outro não é bem praticado, não está sendo bem praticado, se um posto de saúde não está muito organizado, não tem um chefe ali, no quartel é bem claro para nós, parafuso se aperta pela cabeça, é de cima para baixo, não é? Para os funcionários estarem engajados, eles precisam ter uma ambiência positiva. É muito importante a valorização, né? Premiar os funcionários que se destacam, fazê-los ficar motivados com a sua missão. Essa coisa se irradia de cima para baixo para contagiar. Os mais fortes precisam, eles já vão fazendo mesmo. Os que não são muito dedicados, eles acabam sendo influenciados. Então, meu respeito aos funcionários da cidade. A gente não deve generalizar, porque seria primeiro que é criminoso, né? E segundo que fazem isso com a polícia militar. Então a gente tem policiais que são honrados, né? Mas assim, a gente quer ressaltar que se em algum momento eu deixei entender que se alguém se melindrou, eu peço as minhas escusas, nosso grande respeito aos funcionários, né? E esse caso
tem que ser devidamente apurado, com muita tranquilidade, sem exageros, né? Com direito à ampla defesa e contraditório. Estamos vendo essa pandemia destruir nosso país, tá? Há planejamento com as pontas, a doutora Daniela está muito claro, né? São duas palavras importantes na administração, planejamento e controle. Rosiane Gopp, o Tribunal de Contas avalia 3 indicadores de transparência. Paraíba do Sul apresenta acessibilidade 29%, conteúdo 42%, tempestividade 0%. A transparência é 29%, dados de 2017. Tá legal. Eu agradeço muito, tá, senhora, pela sua participação. E realmente a transparência vem sendo mostrado como um dos fatores que podem ter colaborado, né? No direito, a gente tem uma expressão que é quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele combinada. É chamada coautoria. Na verdade, isso tem que ser com o dolo, né? Neste caso, eu não farei uma afirmação dessa de que houve dolo para isso acontecer. Claro que não. Claro que não aconteceu. Pode ter sido de um terceiro que ainda não foi apurado a pessoa. Mas eu não posso acreditar que por parte do gestor ele quis que o tributo fosse desviado. Claro que não. Não tem dúvida que não foi dele a parte. Também a Secretaria de Fazenda, nós vamos aguardar. Já que foram eles que detectaram, nós temos que ter esse respeito e aguardar para ver se tem mais alguém envolvido nisso, tá? Mas, concordando aí com a Rosiane, foi muito importante, é muito importante a gente entender que essa inobservância das determinações do Tribunal de Contas foi fator gerador desse delito. Não vou dizer gerador, contribuiu, tá? Não tenho dúvida disso. Não posso dizer que foi com dolo. Prefiro achar que foi culpa mesmo, né? Porque senão seria uma acusação muito forte. Mas foi fator gerador. Porque na medida em que as coisas, a transparência, como falou a Rosiane, muita propriedade, parabenizo até pela sua colocação. E além disso, né, a falta de controle, né? Porque tributo, gente, arrecadação a gente tem que saber diariamente. O gestor precisa ser informado todos os dias que está entrando. Porque só assim que ele tem, até porque o dinheiro não é dele, o dinheiro vem dos impostos, né? O Renan aqui conseguiu entrar agora, o Renan. Agora que eu já falei, o pessoal já está até cansado. Renan, alguma pergunta para a gente poder ir caminhando para o final, para não cansar as pessoas. Muitas pessoas não conseguiram entrar na live. Exatamente. Muitas pessoas. A minha incapacidade, a não ser que a gente... Eu acho que a gente pode remarcar, né? Estou pensando em remarcar para segunda-feira. Não, eu acho melhor terça-feira, para dar um tempinho para a gente poder passar de novo, porque aí eu me preparo melhor para não cometer. A doutora Daniele entra, com todo respeito, para poder não cansar, porque uma pessoa só falando cansa as pessoas. Eu estou pensando em marcar aqui para terça aqui, ó. Muitas pessoas não conseguiram entrar na live. Acontece isso. Tem muita gente querendo e não conseguiu porque a gente acabou transmitindo ao vivo. Tá bom? Então é isso. O Renan, tem alguma pergunta? Se você quiser, a gente responde. Do contrário, a gente vai caminhar para terminar o evento e fica remarcado para a terça-feira. Nós voltamos com isso, acreditando que podemos falar melhor pelo assunto. De repente, conseguiremos até mais informações com as investigações. E aí ficaria 19 horas na terça-feira. Na terça-feira não pode, é dia 30. Não pode não, Renato. Tem que ser na segunda mesmo, porque senão nós vamos infringir a legislação eleitoral. Não pode ser dia 30, tem que ser dia 29, gente. Na segunda-feira. Vamos arrumar uma maneira aqui de resolver. Na segunda-feira a gente entra. Tá bom? Então é isso. Eu vou encerrar. Agradecendo as pessoas que participaram.
E me retratando, porque a gente é muito fiel com o negócio de horário, mas a nossa incapacidade aqui de lidar com isso atrapalhou um pouquinho, tá bom? Então, um forte abraço, que Jesus abençoe e nos dê... Peraí. Ronald entrou. Boa noite. A responsabilidade da prefeitura em relação a esse funcionário. As pessoas que foram lesadas... Ah, o bom Ronald... Olha, agradeço. O que é importante? O que é importante, gente? Muito importante a pergunta dele. Eu não abordei esse assunto. Vamos supor que uma pessoa aceitou pagar menos. Tá certo? Isso é importante que ele está perguntando. Vamos dar o exemplo dos 100 mil reais. 100 mil foi o imóvel, 3 mil era o débito. E aí, se for o caso, eu não sei se aconteceu, vamos supor que alguém pediu, né, aceitou pagar 1.500. A maioria das pessoas não tem ideia de valores. Nesse caso, Ronald, seria o que a gente chama de terceiro de boa fé. É isso? Mas eu preciso explicar o que ele perguntou. Se a pessoa pagou R$ 1.500 e não entrou o dinheiro no cofre da prefeitura, isso é muito importante. Se ele tiver um recibo, ele não vai ter que pagar de novo aquela parte. Porém, se o débito é de 3 mil, ele vai ter que entrar com os outros 1.500. Tá bom? Isso tem que ficar bem claro, hein? Isso tem que ficar bem claro. Se for provado que a pessoa concordou com a redução, sabendo que estava errado, aí haverá um ilícito penal também. Ah, o meu amigo José Luiz Batista, satisfação em revê-lo. Entendeu? Eu acho que eu consegui colocar bem. O que as pessoas devem fazer? Se eu tenho um recibo que paguei e foi aquele funcionário, eu devo procurar a prefeitura, mostrar aquele meu recibo. Não vão lhe cobrar. Se o dinheiro foi para conta, se foi transformado em um bem, haverá o sequestro dos bens do rapaz, após o devido processo legal, evidente, para ressarcir o Tesouro Municipal. Tá? A pessoa não tem que pagar duas vezes. Eu só alerto que quem pagou X precisa procurar a prefeitura para saber se a sua quantidade está correta. Que pode, de boa fé, ter pagado menos. E aí vai ter que completar aquilo que está devendo. Tá? Agora, respondendo ao Ronald, só haverá responsabilidade penal se ficar provado que há um ajuste, que tem um corrupto. A corrupção passiva é aquele funcionário que solicita ou recebe e tem a ativa daquele que oferece. Aí sim pode acontecer. Mas, não, de um modo geral, a maioria das pessoas não entende. Ela procura pagar o menos possível, vai no local de tributo, e o local de tributo fala aquele valor, a pessoa vai concordar. Tá? Então, a orientação que a gente dá é essa. Quem pagou o ITBI deve procurar a prefeitura, claro, isso de acordo com o agendamento, eles mesmos não vão criar obstáculo. Mostrar o seu recibo. Agora, me perguntaram o seguinte, está no próprio site da delegacia. Teve gente que pagou em dinheiro, gente. Sem recibo, aí fica difícil, né? Como é que nós vamos provar que nós pagamos verbalmente? Não tem como. Então, isso aí vai ficar realmente muito complicado. Né? Então, a gente agradece aí a pergunta do Ronald, muito importante. A nossa Rosiane também, nada, a gente foi uma satisfação. E essa parte é muito importante, a gente colocar de como as pessoas devem proceder. Tá certo? Quem pagou, vê se entrou no cofre. E quem pagou e não entrou, a pessoa não vai ter que pagar de novo. Em hipótese alguma. Não acredito que a Procuradoria vai acionar uma pessoa que tem um comprovante que pagou. Tá certo? Em relação ao rapaz, a gente precisa ter muita serenidade. Criminalmente, que eu não analisei os agravantes e os atenuantes. Se ele tivesse até 21 anos, seria causa de atenuação de pena. Não é o caso, que ele tem 25. Se ele tivesse mais de 70 também. Então não é o caso. Agora, a primariedade dele
é uma das circunstâncias de atenuação, que é o primeiro delito que está respondendo. Tá certo? Então a gente precisa ter muita tranquilidade e aguardar para ver o que as coisas, como é que vai acontecer, o devido processo legal, né? E essa prisão preventiva, a gente não sabe se ela vai continuar muito tempo, e porque à medida que todas as provas tiverem sido angariadas, né, capturadas pela polícia, pode ser que a defesa dele entre com o habeas corpus para soltá-lo, né? Ou até um outro remédio jurídico. Mas no momento, no caso concreto, ele está preso. A gente fica triste, né? Porque é uma coisa que está sendo comentado, né? E nós que somos pais, a gente, né, fica um pouquinho com compaixão de que poderia ser um filho nosso, tal. Então por isso que eu estou tendo muito respeito pela família, pelas pessoas, mas por isso que eu estou sendo apenas técnico. Não estou usando nenhum adjetivo pejorativo. Sendo técnico aí é a nossa profissão de analisar o fato de acordo com o Código Penal e além disso, analisar os agravantes. O que foi? A falta de controle da prefeitura. Não sou eu que digo que não há controle. O Tribunal de Contas do Estado vem fazendo e falando isso já em sucessivos. Aliás, segundo eu apurei, já uns 3 ou 4 governos. Não vamos A ou B ou C. Mas o tribunal vem mostrando que é preciso aprimorar os controles na parte de tributo. Informática e alguma coisa. A nota fiscal eletrônica de serviços não existe na prefeitura. Vem sendo mostrado isso. Não, vem sendo já há algum tempo. São fatos que contribuem para isso, né? O Ronald está dizendo como pode uma pessoa que não é chefe do setor realizar uma façanha desse membro, eu acho. Que bem que a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul foi a própria que atualizou o sistema de notas fiscais e tributos. Inclusive, Paraíba do Sul ficou um bom tempo sem emitir nota fiscal. É, isso aí. Essa parte vem sendo mostrado. Eles tentaram fazer uma nota fiscal eletrônica, que teve alguma dificuldade. Isso, todos os anos, é um calcanhar de Aquiles. São 2. Gasta mais do que arrecada, nítido. 23 milhões, vou dar de novo, 23 milhões, 588 milhões, 35 e 45 centavos a mais do que arrecadou. Gasto com pessoal excessivo, 57% dos gastos é com pessoal, quando o máximo é 54%. Né? E o royalty que eu já expliquei, que já existem, né? Não estão sendo gastos com educação básica, está sendo gasto para pagar pessoal. O Previsul, que eu falei no início da live aqui, o Previsul, a prefeitura deixou de recolher 5 milhões, vou falar até a conta exata aqui, 5 milhões, 859 mil, 128,95 centavos no ano de 2018. Então, essas são coisas que vão se arrastando e a gente precisa sopesar, tá bom? Bom, são 19 horas e 20 minutos. A gente vai encerrar porque nós não conseguimos, né? Muita gente não achou pela nossa dificuldade com a parte eletrônica aqui. E eu vou agradecer a participação de todos, pedir a Deus que tenhamos uma noite e vamos tentar voltar com a doutora Daniele, passar aquele cartaz, né, doutora? Para segunda-feira, para a gente tentar ver se a gente consegue fazer uma ação melhor, né, com a participação. Tá bom, dona Cristina, obrigado. Tá bom, eu agradeço aí ao Ronald e outras pessoas que já estão se despedindo da gente, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus.